no mestiço na batida do cavaco. Se liga em frente, vai para o lado. Se liga no mestiço na batida do cavaco. Olá, bem-vindo a mais um 2 Bits, e hoje nós vamos falar sobre um jogo que já saiu faz um tempo, mas agora que eu tive tempo pra jogar, que é Batman Arkham Knight, produzido pela Rocksteady. Começou com Arkham Asylum, depois foi pro Arkham City, teve o fraquíssimo Arkham Origins no meio do caminho, mas agora estamos com a conclusão desse grande ato, que sem dúvida nenhuma merece o lugar no coração de todos os gamers. Acho que talvez a melhor coisa, se não a melhor, uma das melhores coisas já feitas com super-heróis para todas as mídias. Caso vocês estejam escutando um barulhinho, é que o meu cachorro decidiu que essa era a melhor hora para ficar roendo um pacote de salgadinho para cachorro. E chega à conclusão com a série Arkham Knight, que é a conclusão perfeita para esse arco. Uma das coisas mais legais dessa trilogia, no geral, é que a trama é muito bem desenvolvida. Isso tem todo o mérito do Paul Dini, que é o cara que escreveu o roteiro do Arkham Asylum, do Arkham City e do Arkham Knight. É um cara que já é roteirista há muito tempo e que gosta do Batman, já fez diversos trabalhos pro Batman e sabe conduzir com respeito ao que representa o personagem. Algo que o Zack Snyder e a Warner poderiam aprender pros seus filmes. A trama é bem coesa, eu acho muito legal a forma como eles mostram a relação do Batman com a Batfamília, né? Com a Oráculo, com o Asa Noturna, com o Robin, com o próprio Comissário Gordon e com seus vilões. É muito respeitosa e verdadeira, eu diria. Não é algo maniqueísta como no início dos quadrinhos ou em alguns filmes, mas tem uma profundidade. Toda a relação do jogo tem uma profundidade. A jogabilidade é uma sacanagem até mencionar, porque esse jogo revolucionou o sistema de combate em terceira pessoa. Até se você não jogou nenhum jogo da série Arkham, provavelmente você já pegou jogos que beberam dessa fonte, por assim dizer. O próprio Shadow of Mordor é uma evolução direta desse tipo de combate. O Assassin's Creed hoje já tem muito do que foi feito em Batman, e isso torna o jogo muito fluido, ajudando você a não se perder, porque o Arkham tem muito aquele lance de ele é um jogo que te deixa imerso na história, mas ao mesmo tempo ele também é meio arcade, como as pessoas chamam. Ele te mostra pontuação, ele te mostra evolução de nível, ele vive na linha entre esses dois mundos. O desafio que o jogo te dá também é muito bom de você explorar, tem muitas missões pra você fazer e que complementam a história. Tem a de um assassino desconhecido que tá deixando corpos espalhados, você tem o Duas Caras assaltando bancos, você tem o Pinguim contrabandeando armas, porque é o grande tumulto de Arkham, né? O espantalho pegou e sitiou a cidade, ela foi evacuada porque ele ia lançar uma bomba do gás do medo, e ao mesmo tempo você tem o cara conhecido como Arkham Knight, que você não sabe quem é, e ele tá ameaçando a sua vida, e você tem que lutar contra esses dois ao mesmo tempo. Se você tem um desafio real a seguir, você tem side quests que são muito interessantes e que de fato condizem com o personagem, porque apesar da cidade estar um caos, o Batman tem por obrigação salvar ela, salvar Gotham, a cidade dele, e por isso ele vai fazer essas missõezinhas que, muito coincidentemente, eu acho que até mais do que ficar procurando, você encontra essas missões no caminho da missão principal. Então é muito comum que você esteja fazendo uma missão principal e você pare porque você achou o Duas Caras assaltando um banco, ou o Vagalume tacando fogo num corpo de bombeiros, ou em outro prédio. É muito natural. Os vilões, bom, o Batman, sem dúvida nenhuma, é o herói com a galeria de vilões mais interessantes que tem. Então eles são muito explorados, a Era Venenosa, Espantalho, o próprio Arkham Knight. E até nas referências, por exemplo, o Killer Croc, o Anarquia, que é citado durante conversas, ou durante a inspeção em certas partes da delegacia de Gotham. É um universo muito rico para ser trabalhado, e a Rocksteady conseguiu fazer isso muito bem. É um fanservice bom, e que ele não trata o espectador e o fã do quadrinho como idiota, tipo, ah, olha aqui, olha essa referência aqui, olha essa referência. Outra coisa que eu gosto muito é o final. O final foi muito corajoso, porque algo que era sofrível nos dois últimos foi a batalha final. O primeiro, principalmente, a batalha do Arkham Asylum, que até esse jogo era o meu favorito, é algo dispensável. Você pega o Coringa, que é um inimigo muito mais psicológico do que físico, porque ele tortura quem o Batman ama, ele mata quem o Batman ama, ele traz o inferno pra vida do Batman, e aí você torna ele um vilão tipo Bane, que é um vilão físico. E até o Bane dos quadrinhos não é tão físico assim, mas é uma batalha que, por a Rocksteady talvez ter criado esse sistema de batalha, ela quis que você aproveitasse ao máximo, que é muito legal, cara. É uma sessão gostosa você lutar. Só que replicando isso pro final fica ridículo, fica fora de contexto. Ok que eles dão uma explicação na história, mas a batalha final do primeiro, ela é muito desnecessária, eu diria. No 2 eles conseguem fazer algo mais explicadinho, mais certo, mas mesmo assim não é algo que você diga, nossa, que bom. Então, e aqui vai um leve spoiler, ao sacrificarem uma batalha de chefão final, eles tornam o jogo como experiência muito melhor. É um final muito mais satisfatório,
apesar de você não ter um chefão final, também o desafio final não é tão grande assim. Mas a conclusão de toda a história e por tudo que eu falei da trama e de como eles caracterizam os personagens, torna com que o jogo seja gratificante. Mas nem tudo nesse jogo é bom, apesar dele ser muito bom. E eu vou começar justamente pelo final. O final é ótimo, mas ele peca por um motivo. Você só tem o final bom quando você zera 100% tudo. E aí eu vejo na internet, você não é obrigado, você ganha um final. Mas é um final naquelas, porque você termina e você vai iniciar um protocolo. Só que para iniciar esse protocolo você tem que ter 100% do jogo finalizado, que é o verdadeiro final, que é um final muito melhor. Só que o que acontece? Eu vou linkar isso com outro ponto que eu acho ruim desse jogo. Uma das coisas que você tem que terminar 100% são os desafios do Charada. E os desafios do Charada são coisa pra caralho. Sério, você tem que pegar 1 milhão de coisas. São 200 e poucos desafios que você tem que pegar. Eu gosto dos desafios do Charada. É a única coisa do jogo que te faz pensar em como usar. Porque, por exemplo, você tem um desafio e você acabou de pegar um item. É lógico que você vai ficar usando aquele item toda hora nesse desafio. Mas lá pra frente é a mesma coisa. E aí você vai já repetindo. Tem essa área aqui que eu vou ter que usar esse item ou coisa assim. Os desafios do Charada não. Na mesma área você tem que usar de 2 a 3 itens, incluindo itens que você usa pouquíssimo durante o jogo. Mas durante a fase do Charada você tem que usar às vezes os dois simultaneamente para passar de uma charada, isso é legal. Só que quando você coloca 243 charadas num jogo de mundo aberto, onde você não verifica todas no mapa, você tem que ir descobrindo muitas no olho, você torna algo maçante. E quando você diz para mim, pro consumidor, para quem tá jogando, que se você não fizer tudo aquilo, você não ganha o final verdadeiro, você vai obrigar muitas pessoas a fazerem que nem eu fiz. Terminei o jogo com 90 e sei lá, deixa eu ver aqui. Não sei se dá pra ver aqui atrás, mas com 96%, porque esses 4% são do Charada. Eu vou no YouTube e vejo o final do jogo. Então essa é a bola fora. Só no Asylum que eu acho que eles acertaram um ponto. Do City em diante, os desafios do Charada ficaram maçantes. Então se eu tivesse que dar uma nota pra esse jogo, eu daria um 8 de 10, porque é um jogo espetacular, cara. Se você gosta de Batman, se você gosta de quadrinho no geral e bons jogos, ele é feito com muito cuidado. Ele tem seus erros, obviamente. A quantidade, como vocês podem perceber, a quantidade de coisas boas que eu falei em relação às coisas ruins sobrepõe de uma maneira que é impossível você não querer jogar mais. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa análise do jogo. Não se esquecendo que toda quinta-feira a gente tá aqui com 2bits. Terça-feira tem uma sessão extra com a cultura geek, pop, nerd em geral. Eu sou Roberto II e até a semana que vem.